Boa tarde, povo de Deus. Estou eu aqui novamente com os irmãos, Pastor Maximiliano Gomes, aqui da Igreja Manancial da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais. Amém? Nessa tarde aqui, eu gostaria de estar deixando uma palavra abençoada, uma reflexão, uma meditação abençoada aí para os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu queria falar só um pouquinho sobre o texto de Provérbios, capítulo 6, apenas a parte A. Hoje eu estou só na parte A, com os irmãos. Vai ter com a formiga. Só até aí. Amém? E eu queria falar um pouco sobre algumas características, desse animal tão interessante que nos mostra coisas tão profundas, Se repararmos bem, se analisarmos bem a conduta da formiga, a gente vai conseguir ver muita coisa maravilhosa que vamos poder, trazer para as nossas vidas e aplicar, como um grande aprendizado. E eu estava meditando assim rapidamente sobre a formiga, e eu vi que uma coisa que me chama muito interessante que as formigas elas são muito organizadas, A primeira coisa que eu quero falar é sobre a organização, das formigas. Elas são super organizadas. Eu acho tremendo isso, porque eu estava meditando aqui num estudo, e esse estudo diz que as formigas, elas vivem em colônias, e cada uma tem uma função específica, Então, é tremendo, porque as formigas elas não fazem nada por fazer, e nem de qualquer maneira, tá? Elas têm uma organização tremenda. Há um propósito ali pré-definido para aquilo que elas vão fazer, E elas são organizadas, Cada uma, cada espécie ele vive na sua colônia, e cada uma tem uma função, cada tipo, Que existem várias qualidades, cada tipo delas tem uma função específica. E quando eu olho para isso, eu vejo, eu me lembro da palavra organização, ordem e decência, e também sobre o que o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios, no capítulo 12, mostrando que a igreja ela é um corpo, o qual o Senhor Jesus Cristo ele é o cabeça, e este corpo ele é dividido em membros, E esses membros, cada membro do corpo de Cristo, assim como do nosso corpo natural, ele tem uma determinada função. Então os membros no corpo de Cristo, eles têm uma função também, Uma função pré-definida ali, cada membro do corpo de Cristo. E assim são as formigas, Elas têm cada uma delas ali exerce uma função. E eu quero perguntar para você, meu irmão, você já descobriu qual é a tua função aí no corpo de Cristo? Deus tem algo para você fazer. Deus ele conta com você, Tem um ministério preparado para você. Muitas das vezes isso me frustra muito. Eu posso até utilizar esse termo frustração, quando eu vejo alguém que aquela pessoa fica ali no mundo da lua, parado, estagnado, sem fazer nada, e Deus ele chamou você para dar fruto. Ele te chamou para dar bom fruto, não é para dar fruto ruim, não. Ele chamou você e ele tem nos chamado igreja do Senhor, Deus tem algo grande com você, ele tem te chamado para algo maior, para algo que vai muito além, algo grandioso. Ele tem chamado você para dar fruto, sabe? Quando nós analisamos ali o início do livro de Mateus, a gente vê que o Senhor diz que nós somos o sal desta terra, que nós somos luz nesse mundo. Então, Deus ele escolheu você, para fazer de você um referencial, uma referência para esta geração, E Deus está te chamando para ser referência dentro da sua casa, referência no seu bairro, referência no teu colégio jovem. Deus ele chamou você como um cristão, como um representante dele, como um servo dele, para ser um
um padrão, não esse padrão aí, ó, morto, né? Esse padrão aí abominável que o mundo tenta nos oferecer, esse padrão de vida aí, ó, que o Senhor, ele nos manda a todo momento fugir dele, mas a palavra de Deus que está inserida em nós, ela nos dá a condição de nós apresentarmos um mundo, um padrão de vida cristão diferente que pode mudar vidas, que pode mudar histórias, e através da tua vida Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar, e basta que nós venhamos a nos posicionar, né? E isso me chamou muita atenção nessa questão das formigas, que cada uma tinha ali a sua colônia, né? E cada uma viviam ali em colônias ali. Então, isso fala de comunhão também, entenda bem, né? Há uma comunhão entre elas ali, uma união. Você pode ver um formigueiro, se você vê elas quando começam a cortar, por exemplo, uma árvore, carregar aquela folhinha, vai uma atrás da outra, né? Elas trabalham em comunhão, né? Elas trabalham em união, mas num propósito só. O propósito é o mesmo, mas você pode ver uma atrás da outra, né? Naquela comunhão, naquela pequena marcha. E nós hoje, irmãos, nós temos sido muito individualistas, temos nos tornado uma igreja muito individualista, né? E de certa forma, quantas das vezes nos tornamos egoístas, irmãos? Então está na hora da gente começar a parar de fazer a coisa de uma forma individual e começarmos a trabalhar no coletivo, em união, e principalmente uns em favor dos outros. Está na hora da gente parar de olhar para a placa da nossa igreja e olharmos para isso aqui que está escrito aqui, ó, para o ID. Aqui embaixo está escrito ó, ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aqui está o logotipo da igreja, o qual eu congrego, o qual o Senhor colocou nas minhas mãos. Mas não é da igreja Manancial que eu quero dizer, não. Eu quero falar que está no momento da gente se levantar e abraçar esse propósito aqui, ó, de fazer o ID, né? E quando você coloca esse propósito no seu coração de fazer o ID, você não quer falar da placa da sua igreja, você quer falar de Jesus, é aquele que merece, que tem todo o direito de ser reverenciado, de ser glorificado nessa terra, o único, né, que morreu na cruz por mim e por você, para que tivéssemos a chance de termos salvação e vida eterna. E as pessoas estão aí fora morrendo, precisando ouvir que há uma luz no fim do túnel para elas, que há ainda uma possibilidade infinita de transformação e de mudança, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele faz sinais e maravilhas. Mas para isso a gente precisa se unir, né, num mesmo propósito, independente se eu sou batista ou metodista, assembleiano, ou se eu sou de qualquer outro ministério. O importante é que nós temos que abraçar a causa, abraçar o propósito, abraçar, né, Jesus, e falar assim: eu vou falar do amor de Deus, que quebra as fronteiras, que quebra as barreiras, que vai além, que nos leva além. É isso que nós precisamos, falar do amor de Cristo, sair muitas das vezes dos usos e costumes que tem nos prendido, da religiosidade que tem nos cegado, entendeu? E tirar a igreja de dentro da igreja e começar a seguir, assim como a formiguinha vai, ó, assim, um do lado do outro, um atrás do outro, com ordem, com decência, com união, com comunhão. E eu acho tremendo, né, o que elas fazem, né? Tremendo, né? Essa comunhão, né? Esse propósito, entende? Com que elas trabalham juntas, unificadas. E é isso que nós precisamos como povo de Deus, nos unir. É momento da gente se unir, né? Qual é o propósito? O propósito é ganhar almas para o reino do céu. Esse é o maior, não tem jeito, irmãos. É o ID mesmo, né? É falar do amor de Jesus e dizer assim: olha só, entrega a tua vida para Jesus, que Ele pode fazer totalmente diferente, infinitamente mais, independente daquilo que você passou, está passando, daquilo que você viveu ou está vivendo, irmão. Aí existe aí uma solução infalível para o teu problema, e existe uma porta aí que você precisa entrar nela rapidamente, e essa porta é quem é Jesus, né? Mas para isso a gente precisa de comunhão, de união, porque se a gente se unir, assim como as formigas trabalham unidas ali naquele propósito delas, vai ser muito mais fácil para a gente alcançar o quê? Alcançar aquilo que o Senhor nos ordenou, que é pregar o amor dEle, que é falar do amor dEle para as pessoas que estão necessitadas. Aí eu estava dando mais uma meditada, assim, uma coisa que me chamou a atenção é que estava escrito assim: olha só, a qualquer momento do dia ou da noite, de 30% a 40% das formigas estão trabalhando. Olha só, a qualquer momento do dia
ou da noite, de 30% a 40% das formigas estão trabalhando. Tá? Disponibilidade para a obra. Se você tem tido disponibilidade, quanto tempo que eu não vou no hospital visitar uma pessoa que eu conheço, quem eu não conheço, né? Eu tenho que entrar lá. O importante é eu entrar lá, independente se eu conheço ou não, e falar do amor de Deus. Quanto tempo que eu não faço isso? Eu estou falando de mim. Quantas coisas que eu fazia no passado que eu não faço hoje, que eu preciso voltar a fazer. Eu tenho que avançar, não regredir. Eu tenho que progredir, não retroceder. É o que Deus está falando comigo e com você. Disponibilidade. A gente às vezes marca um evangelismo. Quantos vêm? Tem 100 na igreja, 200 na igreja. Aparece 10 para o evangelismo. 15 quando vem muito. Disponibilidade. A gente precisa se colocar à disposição do reino. Pastor, eu preciso trabalhar. A própria palavra não diz também que eu tenho que ganhar o meu sustento com o suor do meu próprio rosto? Diz. E eu estou dizendo para você, trabalhe sim, sustente a tua família como eu tenho a minha, né? Lute, plante para que você colha, para que você possa dar uma condição de vida melhor para a tua família, mas também procure encontrar um tempo, e de preferência que esse tempo seja preferencial e prioritário para fazer as coisas de Deus. Esteja disponível para trabalhar para Jesus. Tem muita gente que acha que trabalhar para Jesus é só você estar lá no púlpito, lá, quando você está no púlpito pregando, aí você está trabalhando para Jesus. Você pode estar dentro do ônibus, você pode falar do amor de Deus. No supermercado, quando você entra para fazer uma compra, fale do amor de Deus. Fale do amor de Deus, né, quando você estiver passando na rua, entregue um panfleto, faça um propósito, bota meia dúzia de panfletos de evangelização no teu bolso. Quando você sair para trabalhar, entrega meia dúzia de panfletos de evangelização. Ainda que aquela pessoa pegue assim, olhe ali, amasse e jogue fora, mas você fez a tua parte. E a palavra, ela foi lançada no coração daquela pessoa, e vai chegar o tempo de germinar. Deus está levantando uma geração de adoradores, de homens e mulheres, né, que entendem que o templo, na verdade, somos nós. Tem muita gente preocupada em estar dentro do templo, tem muita gente preocupada se o templo vai abrir, se o templo vai fechar, mas a nossa preocupação nos dias de hoje é entendermos que nós, de fato, que somos o templo do Espírito Santo, somos nós. E Deus quer usar com poder e com ousadia, disponibilidade para fazer a obra, né? E estar disponível as formigas a qualquer momento. De 30% a 40% delas, né, estão trabalhando dia e noite. E aquelas outras que estão repousando, em caso de necessidade, elas estão prontificadas a se unirem às outras para trabalhar. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Porque buscar o reino de Deus e a justiça de Deus não é fácil. Você tem que estar disponível para Deus. Você tem que colocar Deus acima de tudo, acima até mesmo das suas vontades. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, entende? E seguir, e prosseguir rumo àquilo que o Senhor determinou. E é tremendo isso que Deus está falando para mim e para você nessa tarde. Esta palavra é renovo para a minha vida. Erebia, Sandarabassu, Binábia. Ai, Narabiandou, Shebecante, Onequébia. Aplachante, Cominasse, Gandarabi, Saio. Emeniasse, Acouve, Anébia. Esta palavra ela é avivamento. Esta palavra é renovo, né? Nós precisamos receber esse avivamento que Deus tem para a gente, que já está aí. Mas esse avivamento, ele só vai explodir na minha e na tua vida quando a gente colocar a mão no arado e entender o porquê do nosso chamado e para que nós fomos chamados. E é para algo grande. Deus não chama ninguém para nada pequeno. Daniel, ele na época dele, ele fez o que tinha que ser feito. Ezequiel, Abraão, Davi, foram homens que Deus convocou, Deus chamou, preparou, enviou. Eles obedeceram, fizeram o que Deus mandou e são referência para muitas gerações.
Só que passou o tempo deles. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, o teu tempo não passou não. Deus quer te usar como uma referência para as próximas gerações. Como uma referência para os dias de hoje. Lá no teu trabalho, no meio da tua família, no teu bairro, na tua casa, como uma referência, como um ponto de referência para as pessoas olharem e falarem assim, olha lá, é um homem de Deus, é assim que eu queria ser, é assim que eu quero ser. Eu desejo que Deus me use como usa Ele. É assim. E é isso que Deus tem para você. Mas é tempo de nós tomarmos posse de tudo que Deus tem preparado para nós. Nos levantarmos da posição que estamos e enxergarmos além daquilo que os nossos olhos podem ver. Interessante é que quando essas formigas, né, 30%, 40% delas estão trabalhando de dia e de noite, né, há um outro percentual que está descansando, né, mas se for necessário, né, eles se ajuntam a elas, né, estão em prontidão para se ajuntarem e para efetuarem ali o trabalho. Mas enquanto esses 40% trabalham, tem um outro percentual que está ali repousando. E às vezes, irmãos, a gente não consegue entender isso. A gente sobrecarrega, né, as pessoas que estão ao nosso redor e não oferecemos a nossa mão para ajudar. E você já perguntou para o teu pastor, ou você já observou, se ele está precisando da tua ajuda? Se aquela pessoa do círculo de oração, que está lá muitas das vezes sobrecarregada, se ela precisa de uma ajuda? Você já perguntou para o teu pastor se está precisando de alguém no ministério de visitação da sua igreja para visitar? Porque talvez aqueles que estão ali de frente estejam um pouco cansados, precisando só um pouquinho de um reforço, de uma ajuda, de alguém que esteja em prontidão, mas disponível para ajudar sempre que for necessário. Que coisa tremenda. Eu quero dizer para você, nessa tarde, estou suando aqui, irmãos, a coisa está feia. Que Deus conta contigo. Que Deus conta comigo para algo grande, para algo maior. E é tremendo o que Deus está fazendo nessa tarde. E é tremendo o que Deus vai fazer na tua vida, você que vai ouvir essa palavra aí. E eu meditei e uma coisa também que me chamou muita atenção é que as formigas, elas têm uma rainha, né? E essa rainha, a função dela, ela bota os ovos, né, que vão dar origem aos seus novos súditos, né? Então elas têm uma liderança. Há uma liderança. E quantas pessoas hoje não têm conseguido se firmar na presença do Senhor, porque algo terrível tem acontecido e como tem acontecido. Pessoas que têm se levantado contra a sua liderança, contra os seus líderes, para apontar, para julgar, para apedrejar. E eu digo isso com tristeza porque como eu tenho visto isso acontecer. Eu quero dizer para você, a função da formiga rainha é preparar novos súditos. Seu pastor, ele está ali para te orientar, para te ajudar, para te abraçar, para estender as mãos para você. Ele é um canal de bênção escolhido pelo Senhor para estar ali, ó, a todo momento, ajudando você. Até nos momentos que você acha que ele está sendo omisso, porque talvez ele não esteja presencialmente com você, mas ele está lá no quarto dele na madrugada orando pela tua vida, orando pela tua família. E quando nós somos submissos à nossa liderança, aos nossos pastores, aos nossos líderes, a grande verdade é que nós estamos sendo submissos
à palavra de Deus. Estamos sendo submissos ao próprio Senhor, porque toda autoridade, ela é constituída por Deus. Então, abrace o teu pastor, abrace o teu líder, abrace ele, não apedreja ele não. Talvez você olhe assim e fale assim, eu tenho tantos problemas, pastor, mas pensa nele, ele tem os problemas dele, mas ele tem os problemas das ovelhas que ele cuida, da igreja, né? São tantos os problemas que ele tem para resolver, os dele e o problema daqueles que o procuram por ele ser solidário. Não existe um pastor que ele não é solidário, que ele não se preocupa com as suas ovelhas. O pastor, ele ama, né, as suas ovelhas. Às vezes muitas pessoas falam assim, pastor falou, que palavra dura que o pastor falou, que ele ministrou, que ele disse para mim. Né? Essa semana eu tive um encontro com uma pessoa e o Senhor, ele colocou no meu coração, né, depois de conversar com essa pessoa, que era para mim dizer para essa pessoa que essa pessoa queria que Deus respondesse com fogo na vida dela, mas que o altar estava quebrado, que era primeiro necessário ela restaurar o altar da vida dela para que Deus respondesse com fogo. E às vezes, irmãos, a palavra, ela parece ser dura, mas é aquela palavra que vai nos colocar no caminho certo. E as pessoas muitas das vezes não entendem, elas acham que somos nós que fazemos, os pastores. Mas o pastor não faz nada. Quem faz é Deus. É Deus que opera, é Deus que manda, é Deus que põe a palavra no coração, na boca. O pastor também é carne, o pastor também sorri, o pastor também chora, o pastor também sofre, mas o pastor ama. E ele ama o Senhor, ele ama a obra, ele ama as suas ovelhas. Abraça o seu pastor. Seja solidário. Abrace ele, ajude ele a caminhar. Ore pelo seu pastor, ele precisa da tua oração. Amém? E para finalizar essa palavra tão maravilhosa, eu estava observando que há uma casta de formigas, né, chamadas as operárias, né? Olha o nome, operário, trabalhador. Elas são as maiores, a casta mais numerosa. E a gente está precisando de gente que tenha disponibilidade para trabalhar, para botar a mão no arado. Porque a seara, como diz a palavra, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. E a gente precisa de pessoas que tenham um coração aberto na obra. Pessoas que queiram realmente plantar. E tantos querem colher, mas não estão se disponibilizando de forma nenhuma a plantar. Pessoas que possam doar, que possam se entregar à vontade do Pai, ao propósito do Pai para as suas vidas. Né? E trabalhadores, é o que precisamos. Seja um trabalhador na casa do Senhor. Abra teu coração. Se disponibilize a trabalhar, entendendo que você não está fazendo para o homem, não. Você está fazendo para o Senhor, para a obra de Deus. Amém? E para terminar, a função, né, dessas formigas operárias, elas têm a função de proteger a colônia, né? Uma das funções, proteger a colônia. Elas protegem, né, os ovos da rainha e limpam os ninhos. Achei isso tão tremendo. Proteger a colônia. Irmãos, valorize o seu ministério. Eu quero estar terminando isso aí. Esse texto lindo, abençoado. Abençoado, um texto abençoado. Eu estava ali parado no meu quarto e eu sentei e o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra de Provérbios e eu comecei a meditar ali um pouco rapidamente. Deus me trouxe esse texto maravilhoso. Proteja, irmãos, valorize o seu ministério, vista
a camisa do Evangelho, vista a camisa do seu ministério. Ali é o lugar onde você se alimenta, ali é a tua casa espiritual, ali é a casa onde você tem comunhão com os irmãos e é a casa também onde você adora. Adora o Senhor, valorize o seu pastor, cuide da sua colônia. A tua igreja é a tua colônia, cuide dela com amor, com carinho, com zelo. Seja um empreendedor, um patrocinador da obra dentro da tua casa. Valorize o teu ministério, valorize o teu pastor, valorize os irmãos. Né? Uma da função das operárias é cuidar dos ovos que a rainha coloca. Simbolizando aqui os ovos, simbolizando aqui os irmãos. Valorize os irmãos ali, abrace o seu irmão, não julga ele não apedreja ele não. Ele precisa de perdão, perdoe. Ele precisa de um abraço, abrace. Ah, pastor, mas eu estou certo. Não importa se você está certo, se você está errado, abrace ele. Ame, procure amar. Senhor, me dá amor pelo meu irmão, amor pelo meu ministério. É isso que a gente precisa, né? Se unir num só propósito. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te abençoe grandiosamente. Tá? E eu quero pedir a você que está assistindo aqui, esse vídeo, essa mensagem maravilhosa, me ajude a divulgar esse canal. Né? Nós somos os pequeninos de Jesus, nós estamos lutando e não é fácil, é tão difícil. Mas se a gente unir a nossa fé, né, nós vamos chegar lá. Esse canal ele não é para exaltação de homem, não, nem para vaidade humana, mas é para dizer para muitas pessoas que estão necessitando, e são muitas, que existe uma luz no fim do túnel. Sabe o que eu vou dizer para você, meu irmão? A luz ela está no início do túnel, e às vezes a gente passa tão desapercebido, e quando chega no meio do túnel tem uma luz lá, mas a gente não olha. Mas eu quero dizer para você que essa luz continua lá no fim do túnel. Ainda há uma possibilidade, ainda há uma chance, ainda tem libertação, ainda tem cura, tem livramento, tem salvação. Então me ajude a divulgar esse canal. Uma luz no fim do túnel, com o pastor Maximiliano Gomes. Um forte abraço para você, um beijão no teu coração. Amém?